Olá, geralmente me chamam de Kill e eu queria entender o porquê. Eu até criei algumas teorias, mas quando eu olhei o nome do meu canal e li Kill na voz, eu pensei, eu acho que tem algo a ver com isso. Não posso afirmar nada, mas eu acho que tem. E bom, eu tô com o canal do Não Adivinho aberto aqui na minha frente, porque um vídeo que ele lançou recentemente me chamou muito a atenção. E se trata de Luva de Pedreiro. Hora ou outra, vídeos curtos caem na minha frente, e muitos desses takes são cortes de lives do Speed. Por algum motivo, a interação dos dois é até que bacana. E pra quem não sabe, o Luva de Pedreiro é amigo do Speed. E é engraçado, eu não vou mentir. Parece que eu tô assistindo, sei lá, Kenan e Kel. Só que o Luva de Pedreiro é uma versão extremamente mais burra do Kel. E que não gosta de refrigerante de laranja. E bom, voltando pro Não Adivinho. O nome do vídeo é Luva se lascou muito. Eu queria entender por que ele se lascou muito. Vamos assistir junto? Bora. A conta chegou e o Luva de Pedreiro pode ter que desembolsar mais de 10 Opa, tá em 300x? Tá maluco. milhões de reais pro homem que durante anos foi tratado como grande vilão da história. Depois de analisar os detalhes da visão do tribunal judicial, entender por que o sinal de Eu tô brincando, calma. A conta chegou e o Luva de Pedreiro pode ter que desembolsar mais de 10 milhões de reais pro homem que durante anos foi tratado como grande vilão dessa história. Depois de analisar os detalhes da O tempo inocentou Alan. nova decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dá pra entender porque o cenário virou completamente contra o influenciador e como uma dívida que já era milionária ficou ainda maior. Luva tentou anular o antigo contrato, alegou que não compreendia totalmente o acordo, recorreu Não, o que ele compreende? Ele não sabe nem o português. ali da primeira condenação. Mesmo assim, os desembargadores rejeitaram seu recurso por Se for assim, ele nunca vai poder se responsabilizar por nada. unanimidade e restabeleceram uma multa de 5,2 milhões de reais, além de juros, Se perguntar pra ele qual a cor desse moletom, é capaz de ele responder amarelo. indenizações e honorários. Mas de onde saíram os outros milhões? Porque a justiça validou o contrato com o Alan Jesus? E essa foi realmente a derrota definitiva do Luvinha? Ou ainda existe uma última saída para ele tentar escapar dessa bolada? Luvinha. Porra, o maluco é um adulto já. No vídeo de hoje você vai entender como que uma parceria de sucesso terminou aí numa das batalhas Mas eu judiciais entendi o que o mais Marcelo quis dizer. caras da internet. É igual o Eu menino sou Ney. Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Ah não, ele falou que me conta. Eu gosto quando ele fala que me Mas come. antes eu quero te perguntar, Lá você tá ele. no grupo? Se você não entrou ainda no grupo, você tá perdendo, tá? Aqui, ó, primeiro link na descrição ou QR Code na tela pra você entrar no nosso grupo lá do Zap, onde eu e o Tom Dimas Aqui ó. Não entra em grupo de quem faz o L não, rapaz. estamos ensinando a Sai você pra a lá. como faturar com a internet, como começar a ganhar dinheiro com a internet através da Shopee, do mercado de afiliados. Você vai aprender, cara. A gente tá ensinando, tá tendo live, vai lá, não vai se arrepender. Use a internet para além do Live? entretenimento. Beleza? Link aqui na descrição e QR Code na tela. A treta entre o Luva de Pedreiro e o Alan Jesus já se arrasta há anos, mas agora, depois de muitas idas e vindas na justiça, parece que finalmente Caralho, por algum motivo eu achei que eram as duas mãos do Luva de Pedreiro. Ele é todo estranho, né, cara? tivemos um desfecho, e o resultado não foi nada agradável para o nosso Irã. Só para relembrar um pouquinho de toda essa história, Alan Jesus foi o responsável por gerenciar a carreira do Luva no início da sua trajetória. Naquela época, o influenciador era praticamente uma unanimidade entre o público. Caraca! O cara da Luva de Pedreiro é o melhor do mundo! Pai do Filho do Espírito Santo, amém, receba! Parecia ser um rapaz humilde, muito carismático, só que depois de alguns meses Não, o chute foi bonito mesmo, você tem que admitir. trabalhando juntos, os dois encerraram a parceria de maneira repentina ainda em 2022. Isso aconteceu porque Irã acusou o empresário de não cumprir acordos financeiros e de explorar a sua imagem de maneira inadequada. Na ocasião, muita gente considerou um absurdo que o empresário ganhasse tanto dinheiro com a imagem do cliente sem repassar um valor considerado justo. Por isso, quase todo mundo ficou do lado do influenciador. Começaram a dizer que Alan estava roubando o Luvão ali, Luvão da massa, humilde, sempre colocando o jovem como vítima dessa história. E como era de se esperar, o público caiu em cima do empresário. Você considera, Irã, que ele se aproveitou da sua inocência, da sua ingenuidade? Se aproveitou. Receba! Fala a Receba, verdade. receba! Ele não me explicou nada. Você se sente enganado? Me sinto Não, provavelmente ele explicou. Mas ele é burro, ele não entendeu. enganado, pô. Eu pego uma oportunidade na vida, pra subir de vida, tive que assinar, né? Não tem jeito. Você se sentiu pressionado a assinar? Faz sentir. E você não sabia o que estava assinando? Sabia não, de jeito nenhum. Tinha a menor ideia? Tinha a melhor ideia. O empresário chegou até mesmo a Você leu? Li. receber ameaças de morte. E sejamos Ué, sinceros, na época, por causa da narrativa que era apresentada ao público, realmente parecia que Alan Jesus era o grande vilão de toda essa história. O repórter Maurício Ferraz foi a Recife e gravou ao longo da semana com Irã, familiares e os novos empresários.
Depois disso, na sexta-feira, a TV Globo foi notificada de uma liminar concedida a Alan Silva Jesus. Cara, nessa época começaram a tratar o Luva como se realmente fosse uma criança, fosse um doente mental completo. Caralho, mano, é isso que eu não entendo. Na decisão, Como é que fecha contrato com um cara assim, então? Sei lá, cara, sei lá. a juíza Tem que Maria parar pra Cristina de pensar. Brito Lima, do Rio de Janeiro, impede a divulgação de informações sigilosas do contrato entre os dois e proíbe que seja exibida qualquer manifestação que fomente discurso de ódio contra o ex-empresário, que vem sofrendo ameaças nas redes sociais. Só que o tempo passou e Alan decidiu ir a público contar a sua versão dos fatos. Foi então que começamos a perceber que as coisas talvez não tivessem acontecido exatamente da maneira que Irã e seus novos empresários estavam dizendo. Alan, Ah, jura? Caralho. você se aproveitou da ingenuidade dele? Nunca. Primeiro que eu não considero ele ingênuo, eu considero ele muito inteligente. Tá, também não força. Não precisa disso. Maneira nas palavras, não vai perder a razão. Muito inteligente. Ninguém cresce tanto na internet sendo 100% ingênuo. Você não chegou lá e viu, pô, essa pessoa dá pra manipular? Você não Cara, depende muito, hein? Depende muito, Alan. teve esse comportamento? Pelo contrário, eu decidi trabalhar com ele porque eu acreditava muito no potencial dele, porque eu tinha certeza que ele podia fazer tudo aquilo que eu imaginava. No fim das contas, a briga entre os dois acabou indo parar na justiça. Para quem não se lembra, ainda no primeiro semestre do ano passado, a decisão já havia sido favorável ao empresário. Na ocasião, o Luva foi condenado a pagar quase 6 milhões de reais, incluindo a multa pela quebra de contrato e a indenização por danos morais ao antigo agente. Nessa ocasião em específico, o juiz reconheceu que o sucesso e a projeção conquistados pelo influenciador estavam diretamente ligados à intervenção e ao trabalho realizado pelo ex-agente, o que legitimaria sua participação nos frutos da carreira de Irã. Pessoal, aviso rápido e muito importante. Hoje já dá para notar o tamanho que o mercado de apostas atingiu. Junto com esse crescimento, surgiram diversas plataformas irregulares, que não cumprem as exigências de transparências previstas na lei. E é importante entender. Basicamente, existem dois tipos de bets. As que funcionam de forma ilegal e as que seguem a regulamentação, que possuem autorização para operar no Brasil, que passam por fiscalizações frequentes e são supervisionadas pelo SPA. Se você tem mais de 18 anos e gosta desse tipo de entretenimento, fique atento às promessas fáceis demais. Nunca caia no papo de lucro garantido, nem quem diz que descobriu alguma falha no sistema ou que isso é investimento. Fuja disso. Quem faz esse tipo de divulgação tá cometendo crime. Prefira sempre utilizar as plataformas que seguem as regras brasileiras, como por exemplo a Blaze, e reforçando algumas orientações importantes. 1. Cada resultado é independente e depende exclusivamente de sorte e não habilidade. 2. Leia sempre os riscos e os termos antes de apostar, justamente para você entender exatamente como funciona. 3. Não confunda as coisas, isso não é renda fixa. O valor utilizado na plataforma deve ser tratado apenas como entretenimento. E 4. Estabeleça limites de tempo e valor antes de começar, beleza? Porque jogo responsável vem sempre em primeiro lugar. Opa, fala pessoal, beleza? Estou aqui no CoinFlip e eu vou explicar para vocês como funciona esse game. Basicamente um cara ou coroa, você pode escolher entre o dourado e o prata, tá certo? A configuração é por conta de vocês também, quantidade de moedas, eu vou deixar 4 mesmo, vou deixar no 3x e vamos virar a moeda para ver qual que vai ser o resultado. Ah, eu perdi, mas eu vou tentar mais uma vez, vamos lá? Tá, agora foi, agora deu certo. Bem, eu vou parar por aqui para me encher. E para se cadastrar na Blaze é bem simples, é só clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo. E nunca se esqueçam, a plataforma é para maiores de 18 anos. Blaze, jogue com responsabilidade. A decisão também destacou que ao assinar o contrato com Alan, o Luva ele sabia exatamente o que ele estava em jogo, além de já contar com uma equipe jurídica por trás das suas decisões. Eu acho que começaram a colocar muita minhoca na cabeça dele, cara. Ele sabia do contrato, inicialmente fazia sentido, só que foi uma época que muita gente começou a questionar muita coisa. O moleque era pra estar rico, dinheiro, dinheiro, Porsche, sai dessa, Luva. E aí ele despencou, sendo que, no meu ponto de vista, era uma estratégia do Alan. E tudo bem questionar a qualidade dessa estratégia. Era uma estratégia boa? Era uma estratégia ruim? Não sei. Mas era uma estratégia que ele tinha estipulado e que na cabeça dele provavelmente iria dar certo. No caso era manter o Luva ali naquelas condições essas que fez ele fazer sucesso. Afinal de contas, toda essa estética humilde, de garoto pobre, foi o que fez ele crescer. E era o que estava mantendo os números altíssimos. E números altíssimos, din-din. Ok, mas esse din-din é pra quem? Eu não sei exatamente o que estava no contrato. Se esse valor iria ser repassado depois de um tempo. Ah, inclusive, se vocês não sabem, aquela banda One Direction assinou um contrato parecido. Pelo que eu me lembro, eles iriam precisar fazer uma turnê de não sei quanto tempo. E depois de 2 ou 3 anos, eles iriam receber uma bolada de grana. Pois é,
cara, existem contratos assim. Só que aí tinham umas cláusulas de que eles não poderiam se separar, poder ter carreira solo, não poderiam fazer tal coisa, até completar os 3 anos. Pra daí sim eles ganharem o dinheiro. Só que aí depois o integrante lá saiu, aí deu problema. Acontece. Então assim, por isso que eu falo, cara, às vezes as coisas são mais complexas do que parece. E eu acredito muito que o plano do Alan era bom e que hora ou outra iria compensar pro Luva. A questão é que a personalidade do Luva é meio chata. Um cara burro que se acha pra caralho. Deu pra ver naquele episódio do Podpah. A chave do mundo tá na minha mão, pai. Receba! Tipo, porra. Enfim, sei lá, são só teorias, cara. O influenciador chegou a alegar que não possuía conhecimento técnico ou instrução suficiente para compreender o conteúdo do documento. Também afirmou que o contrato estabelecia obrigações desproporcionais e que não teria recebido os repasses financeiros devidos ali durante a parceria. Porém, o juiz não aceitou essa justificativa apresentada por Irã. O magistrado ainda lembrou que Ou seja, era mentira. antes de ser agenciado por Alan Jesus, Luva possuía 285 mil seguidores nas redes sociais. Depois da assinatura do contrato, o malvadão aí do Alan, esse número saltou para 17 milhões. Enfim, né? Essa havia sido então a decisão naquela época. Só que o Luva E, cara, eu acho que, o plano poderia ser esse mesmo. Tipo, vamos manter o Luva nessa estética, fazer a carreira dele crescer pra caralho. Mais ou menos como foi aquele plano do Léo Stronda. Ele assinou um contrato, se eu não me engano, com uma empresa de sei lá o quê. E aí todo o dinheiro que ele iria ganhar, ele falou, ó, ao invés de me pagar, investe na minha imagem. E foi assim durante muito tempo. E aí depois, quando a imagem dele estava extremamente calibrada, aí sim ele começou a ganhar grana. Começou a cobrar, sei lá, 150 mil pela presença em evento. E como ele era muito famoso, tinham vários eventos. Enfim, foi um bom plano. Quem sabe não se tratava do mesmo. Só que o Luva de Predeiro era burro. e a sua defesa ainda podiam recorrer, né? Foi exatamente o que eles fizeram. Porém, pouco mais de um ano depois, finalmente saiu uma nova decisão e, mais uma vez, o Luvinha acabou se dando mal, né? Só que agora a situação Ainda bem, pra aprender a virar gente. ficou ainda pior, porque o valor aumentou. A batalha Opa! judicial milionária entre 10 Luva e milha? Pedreiro e o seu antigo empresário ganhou um novo capítulo nada favorável para o influenciador. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impôs uma nova derrota ao criador de conteúdo e determinou que o valor total das multas e indenizações destinadas ao ex-agente poderá ultrapassar a marca dos 10 milhões de reais. Segundo informações do Aí, ó, se achando já jogador, se achando Neymar. Se fuder, Lula. Jornal Extra, o recurso foi Vai se fuder Lula também. Se fuder Lula. Luva. Vai se fuder Lula. julgado por unanimidade pela 21ª Câmara de Direito Privado. Os Do desembargadores rejeitaram a apelação apresentada por Luva de Pedreiro e Cérebro treinado já. mantiveram a validade dos termos do contrato original de representação artística. Como já comentei durante o processo, a defesa do influenciador tentou anular o acordo, alegando que o jovem teria sofrido uma lesão contratual e enfrentava analfabetismo funcional na época Ah, mano. ali da assinatura, então tentaram meter Analfabetismo. essa, né? Só que nesse novo recurso aí, os argumentos também não foram suficientes para convencer a justiça. Mas vocês talvez estejam se perguntando Os caras, da forma mais técnica possível, falaram: esse moleque é burro. por que um pouco mais de um ano, né, houve um acréscimo de praticamente 4 milhões de reais nessa dívida. Ao longo dos últimos anos, o valor da penalidade passou por diferentes interpretações na justiça, variando entre 3,25 milhões e 3,64 milhões de reais nas decisões anteriores. Só que a principal mudança promovida pelo julgamento recente foi o restabelecimento integral da multa prevista no contrato, 5,2 milhões de reais. Os magistrados Cara, eu acho que essa multa era absurda, porque o Alan já sabia, ele já tava prevendo que isso poderia acontecer. Tipo, esse moleque, ele vai pensar merda ao longo do tempo. Vão conseguir colocar minhoca na cabeça dele, mano. entenderam que a cláusula punitiva foi aceita de livre e espontânea vontade e que o valor não seria excessivo diante do alto potencial de lucro e dos investimentos comerciais envolvidos na parceria. Mas claro, a conta não termina por aí, né? Porque ainda faltam quase 5 milhões para chegar nos 10, não é? Somando a multa principal, as condenações mantidas por danos morais e materiais, além da correção Cara, eu lembro que... Nossa, mano, eu lembro da época que o Alan Jesus, ele foi praticamente comparado a Lúcifer, mano. Nossa, a internet inteira tava odiando esse cara, velho. monetária dos Tinha que aumentar o valor mesmo. juros e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado, aí sim a estimativa é de que a dívida total aí ultrapasse os 10 E se eu não me engano, não foi só o Lula, Caralho! Foi só o Luva que difamou o Alan, foram muitas pessoas. Inclusive, se eu não me engano, o
o empresário atual dele, não sei se é empresário ainda, mas teve um cara que também entrou na onda. 10 milhões de reais. Nem todo esse dinheiro vai diretamente para o bolso de Alan Jesus, porém esse é o valor total que o Luva provavelmente vai ter que desembolsar. Aliás, o processo já conta com mais de 4 milhões de reais depositados judicialmente como garantia. Mas calma, apesar de os recursos na esfera estadual do Rio de Janeiro terem se esgotado e o caminho estar cada vez mais estreito para o Luvão, ainda existe uma possibilidade, uma pequena possibilidade de reverter a condenação e não precisar pagar todo esse valor. Caso queira continuar tentando derrubar a decisão milionária, a defesa do influenciador terá que recorrer às instâncias superiores em Brasília, acionando o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal, né, o STF. Então a situação está bem complicada, né? Mas ainda há uma pontinha de esperança para o Luva aí, né? Espero que não. Como diria o outro, né? A esperança é a última que morre. Será que Luva vai conseguir ou será que vai ficar ainda maior essa conta? Comenta aqui o que você acha disso. E não esquece de entrar no nosso grupo lá do Zap, tá bom? Para você aprender a como faturar com a Shopee. Primeiro link na descrição ou o QR Code escaneia aqui na tela, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Bom, pessoal, sinceramente, eu acho que o Luva se lascou. É só isso mesmo, não tem muito pra onde ir. Sinceramente, não sei como consegue se manter relevante, cara. Eu acho que o sucesso do Luva de Pedreiro é basicamente uma histeria coletiva do caralho. Não consigo entender. É um ponto fora da curva.